Porra. Porra, de novo isso. Tô aqui, ó. Não! Tô tentando ver o filme! Para! Pô, irmão, tô tentando te ajudar. Filme é uma merda. Claro. Porra, Caramel, se você vai ficar fazendo barulho, pelo menos vamos fazer uma parada interessante. Vamos fazer um som. Vai, faz a batida, vamos lá. Eu sei o que você está pensando agora. Você está pensando, eles fizeram 7 filmes ou apenas 6? Eu tenho que dizer que no meio dessa chatice toda eu também perdi a conta. Mas, vendo como essa é a Atividade Paranormal, a franquia de terror mais insuportável de todos os tempos, você tem que se perguntar uma coisa. Eu tô me sentindo sortudo? Bem, você tá? Chega. Eu tô fora, eu desisto, vai. Vai, me joga na câmera. Eu não vou te jogar na câmera, cara. Me joga. Para com isso, falei que você não assistia, meu moço. Porra, tu é Atividade Paranormal ou não é, cacete? Atividade Paranormal. Essa é uma que a galera tem pedido recentemente, até porque toda vez que eu falo de um filme found footage bom aqui no canal, eu paro pra dar uma pontada nessa franquia que eu acho bem ruim. Tudo começou quando Oren Peli, um cara que trabalhava com programação, se mudou pra uma casa morando sozinho e ficou assustado com os vários barulhos que aconteciam na casa de madrugada. Então, inspirado pelo sucesso do Bruxa de Blair, ele quis transformar isso num found footage, mesmo sem saber muito de cinema. Chamou 3 amigos e 2 atores e fizeram uma Atividade Paranormal. Nisso eu acho que os fãs do terror ficam divididos, porque tem gente que acha que é um filme tenso e atmosférico, mas tem gente que acha que é um filme chato que não mostra nada e é só porta batendo. Eu mesmo nunca achei ele grandes coisas, acho um filme bem esquecível, mas que tem um punhado de cenas memoráveis que conseguiram fisgar o público, né? Principalmente as cenas de time-lapse com a galera dormindo e acontecendo umas coisas na casa. Mas o que importa mesmo no fim das contas é que ele foi feito por quase nada de investimento e teve um retorno de muitos milhões. Então é claro que os estúdios não perderam tempo. A Atividade Paranormal teve várias continuações, se virou uma franquia. Até onde eu sei, a franquia não saiu dos cinemas, mas eu também não pesquisei muito dessa vez. Então se tiver, sei lá, um jogo de GameCube não oficial de Atividade Paranormal que só lançou no Taiwan, pode ter acontecido, acho incrível. Mas tiveram 5 continuações diretas e um tipo de reboot nessa franquia, totalizando 7 filmes, todos usando a estética do found footage. Ou seja, se passam por uma gravação que foi feita pelos próprios personagens e a gente vê como se fossem arquivos reais recuperados ali. O primeiro filme ainda tem seus fãs, mas acho que já é de consenso que a franquia fica uma zona e que os filmes mais recentes são todos horríveis. Ainda assim, é uma franquia famosa que os filmes conseguem lucrar nas bilheterias. Então é ruim, todo mundo sabe que é ruim, e ainda assim todo mundo vai assistir e dá dinheiro. Talvez Atividade Paranormal seja o Romero Brito dos filmes de terror. E agora, como de costume, eu vou falar de todos os filmes da franquia, em ordem de lançamento, vou ressaltar os pontos positivos e negativos. Antes disso, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal, se não forem inscritos ainda. Comentem embaixo se vocês já assistiram a franquia Atividade Paranormal. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, considere virar membro, que você, além de apoiar a gente, também ganha acesso a conteúdo exclusivo. E também já vou deixar aqui avisado de spoilers, vou falar de todos os filmes aqui livre, então considerem-se avisados. E já vamos começar agora com Atividade Paranormal, dirigido por Oren Peli. O primeiro Atividade Paranormal acompanha o casal Kate e Mika. Os dois são namorados que estão morando na casa do Oren Peli, e o problema é que tem alguma coisa perturbando o sono dos dois de noite. Kate acha que é alguma entidade, mas Mika é o estereótipo do homem cético à prova de sobrenatural, então ele compra uma câmera para filmar esses eventos.
Os dois vão capturando várias imagens de coisas esquisitas acontecendo de madrugada, que vão piorando cada vez mais, até eles se convencerem de que de fato tem um demônio ali na casa com eles. Mas aí já é tarde demais, porque a Kate já tá de mão dada com o Cramunhão, e aí não tem mais o que fazer. Pontos positivos. Esse é um ótimo argumento de filme de terror. Acho que o terror é sempre mais efetivo quando dá pra gente se identificar com o que acontece. E fazer um filme de terror de uma fonte de medo e susto universal, que são os barulhos estranhos que acontecem na sua casa de noite, é realmente uma boa ideia. E eu gosto do uso de som desse filme. Dá pra dizer que Atividade Paranormal não acontece nada, mas também dá pra dizer que é um filme que usa mais o som do que a imagem pra fazer o terror funcionar. Se a gente vê uma porta batendo, a gente viu uma porta batendo. Mas se a gente só escuta algo batendo na casa, podem ser várias coisas que aconteceram. E daí vem o medo. Acho que a parte mais interessante dos bastidores desse filme foi o processo que eles fizeram para arranjar os atores, que foi um teste da habilidade de improviso deles ali. O roteiro é quase todo improvisado, então é importante que os atores fossem convincentes. Eu particularmente gosto da Kate aqui, porque ela muda bastante ao longo do filme. A gente vê batendo o medo e o cansaço da situação toda nela. Uma coisa que eu vou falar muito nesse vídeo é da justificativa de um found footage. Porque a gente tá vendo essas imagens que algum personagem gravou ali de forma diegética, e eu quero saber qual é a justificativa dele tá gravando isso tudo. Porque é aí que muito filme desse tipo se perde completamente. Esse primeiro filme, na real, acerta bastante nisso, porque ele não começa no começo da história. O Micah compra a câmera e começa a gravar justamente porque esses barulhos esquisitos já vêm acontecendo de noite faz um tempo, e eles querem saber de onde que eles vêm. A maquiagem da mordida de demônio é surpreendentemente boa. De acordo com Oren Peli, a maquiadora foi a única profissional da equipe que ele contratou de fato, então isso faz sentido. As cenas de time-lapse são um grande destaque do filme. A personagem levantando de madrugada e fazendo umas doideiras, ficando parada do lado da cama por horas. Isso dá aquele medo de o que acontece na sua casa enquanto você dorme. Essas cenas são bem efetivas e viraram a cara da franquia, mas eu tenho que falar que o time-lapse que eu acho mais brabo aqui é a cena do tabuleiro Ouija, que ele mexe e pega fogo sozinho na sala. Não sei porque que ninguém fala nem lembra dessa cena. Pontos negativos. Pra mim, os maiores problemas desse filme vêm da inexperiência óbvia do diretor com o cinema. O roteiro, ou pelo menos os diálogos, são quase todos improvisados, e acaba que ele não tem muita estrutura. A cena do Ouija é uma evidência pesada de forças sobrenaturais, mas ela tá muito deslocada no meio do filme. Os personagens só ignoram essa gravação e continuam tentando fazer uns testes menos relevantes pra provar o sobrenatural. Vários outros detalhes aparecem nas falas e não servem pra nada. Eles mencionam uns vizinhos stalkers obcecados pela Kate. Isso não é relevante. O vidente e um padre demonologista são personagens preparados desde o começo do filme. Nenhum dos dois é relevante. É até engraçado que o cara é o pior especialista que eu já vi. Ele chega na casa no final do filme e fala alguma coisa do tipo: "Uou, esse demônio é muito poderoso", e só vai embora. Olha, na real eu nem culpo ele. Eu também não ia arriscar minha vida por esse casal besta, não. Os personagens compram um livro sobre demônios. Isso não é relevante. Eles encontram uma reportagem na internet com uma situação igual a deles de sobrenatural que rolou nos anos 60. Isso não é relevante. Acho que a parada é que esse filme acaba falando mais do que mostrando também. Acho que é um filme que funciona uma vez só. Se você tá vendo ele a primeira vez, ele pode ser tenso por não saber o que vai rolar ali em cada noite. Mas se você sabe que o máximo que vai ter é uma porta batendo, ele é chato pra cacete. E os cortes também não seguem um padrão. Às vezes são os jump cuts, os cortes secos tradicionais de um found footage, mas em muitos casos ele faz um fade pequeno acontecendo ali, e essa transição me tirou do sério, porque parece edição de vídeo de trabalho de escola. Mas nada dessa técnica zoada me faz desgostar tanto desse filme quanto o Micah. Ele é escroto com a Kate, ele é escroto com as visitas, ele é escroto com o demônio. A Kate pede pra ele não fazer tabuleiro Ouija, não brincar com o sobrenatural, ele promete que não vai fazer, mas ainda assim vai lá e faz. Ele captura a evidência do sobrenatural na câmera e continua negando o que tá acontecendo. Parece que o cara não quer chamar a ajuda do demonologista por causa de ego, ele fala que ele mesmo vai resolver e a solução dele é sair pela casa gritando: "Qual é, demônio? Tá mexendo com a minha mina? Cai dentro, irmão, bora no X1, eu e você." Ele é o maior bosta que eu já vi em qualquer filme de terror, e pra mim o demônio nesse filme tava ajudando a Kate o tempo todo a se livrar desse namorado merda. Inclusive daria até pra interpretar como sendo um filme sobre relacionamento tóxico, e seria uma metáfora boa. O cara engana a namorada, não deixa ela pedir ajuda, quer controlar toda a vida dela, filmando tudo, sabendo tudo que ela faz. Mas aí também, no mesmo podcast que eu ouvi o Oren Peli falando sobre todo o processo do filme, ele fala que quis fazer um casal normal, que briga, mas que no fundo se ama. Então foda-se o Micah. Eu não sei em qual categoria colocar
colocar esse primeiro filme, eu reconheço que ele tem uma ideia boa, mas é uma execução bem mais ou menos e eu ainda acho um filme chato. Atividade Paranormal 2, dirigido por Todd Williams. Atividade Paranormal 2, na verdade, é uma prequel, uma história de origem do primeiro filme. Ela segue a família da irmã da Kate, que se chama Christy. Eles voltam de umas férias e encontram a casa deles invadida e revirada. Eles então colocam câmeras de segurança na casa, e aí o filme é a típica continuação número 2. É exatamente o mesmo filme, só que mais. Nesse caso tem mais câmera e mais família, mas é a mesma coisa. Pontos positivos. Uma das protagonistas é uma adolescente rebelde meio mala, que na verdade é a filha enteada da Christy, e eu acho ela surpreendentemente legal. Ela acha que o demônio é a fantasma da mãe dela, então ela tem motivo pra tentar contato e fortalecer o elo dele com o mundo dos vivos, ou seja lá o que. Esse filme ainda tem uma justificativa mais ou menos boa. O pai tá filmando tudo pra mostrar pro filho quando cresceu, o que é meio forçado, mas eu acho que é crível, tem gente que faz isso, e é aceitável também porque o filho bebê, o Hunter, vira uma parte bem importante da franquia. E depois da invasão da casa, a filmagem que ele tá fazendo acaba servindo como um tipo de evidência ali no crime. A melhor coisa desse filme é a reviravolta. Eu fiquei o filme todo pensando como ele não fazia sentido, porque a Kate teria mencionado no primeiro filme lá pro vidente que a irmã dela foi assombrada também antes dela. Mas acontece que a assombração do primeiro filme, na real, foi a irmã dela que repassou pra ela, sem ela saber, porque ela queria se livrar do demônio. Então o filme termina com a família fazendo um ritualzinho ali e jogando o tinhoso pra Kate. O que eu achei muito bom porque não é o tipo de atitude que a gente espera dos protagonistas do nosso filme de terror. E também significa que foram eles que tacaram a maldição no Micah, o que me fez gostar mais ainda dos personagens. Pontos negativos. Sério, coitada da Kate. Ela visita a irmã e tem o marido mala dela filmando tudo. Ela volta pra casa e tem o Micah filmando tudo. Ela não tem um segundo de paz, todo lugar que ela vai é Big Brother. O demônio foi a melhor coisa que aconteceu na vida dela. É um filme americano, então é claro que eles vão meter uma empregada latina mística que é um estereótipo fudido fazendo o ritual e os cacetes na casa e todos os outros clichês que você imagina. Esse filme é completamente esquecível porque ele é literalmente o mesmo filme que o primeiro. Tem as mesmas cartelas, tem uma cena estabelecendo a família na piscina, tem o marido mala que não acredita no sobrenatural, tem cena de tabuleiro Ouija, tem a mulher sendo puxada por uma força invisível, tem ela sendo mordida e possuída pela entidade, tem os mesmos riscos enigmáticos que a entidade escreve, tem o final com o personagem sendo jogado na câmera. E acaba que ter mais câmera na casa não ajuda no terror, porque o legal do primeiro filme era que quando os personagens saíam do quarto, a gente ficava tenso de não saber o que estava acontecendo ali. Nesse tem câmera na casa toda, então a gente tá sempre vendo tudo e perde um pouco da tensão. Como toda continuação picareta, eles começam a tentar explicar o que não precisa. Então eles falam que tudo isso que tá acontecendo na real é uma maldição familiar que foi colocada pela avó das duas. O terror deixa de ser uma coisa que a gente possa se identificar. Até onde eu sei, minha avó não fez pacto, então não preciso me preocupar com essa entidade atrás de mim e dá pra dormir tranquilo. Esse filme termina com a Kate matando geral e sequestrando o sobrinho dela, o Hunter. Mas a graça desses filmes é justamente a entidade ser invisível e incompreensível. Meter a Kate possuída de vilã, igual eles começam a fazer nesse e nas continuações, só é meio estúpido e também tira parte do terror aqui. No primeiro filme tem a foto queimada que aparece lá na casa da protagonista e ela fala que não vê essa foto desde o incêndio que teve na casa dela quando era criança. O demônio parece que guardou a foto esse tempo todo, então é uma parada misteriosa, legal ali. Nesse filme mostra que na real foi a irmã dela que usou a foto e tacou fogo pra fazer o ritual e redirecionar o tinhoso. Mas isso é uma explicação pra uma coisa que já estava explicada no primeiro filme. Acaba sendo meio inconsistente, porque tipo, a Christy conseguiu recuperar umas fotos do incêndio que rolou quando elas eram crianças. Tu acha que a Kate saberia disso também, já que elas cresceram juntas depois desse incêndio, né? Esse filme é igual ao primeiro, mas sem a parte que eu acho respeitável. Acontece que a minha piada sobre o jogo de GameCube não foi tão longe da realidade, porque entre o primeiro e o segundo filme, rolou uma continuação não oficial no Japão que se chama Paranormal Activity Tokyo Night. E não tem como, com o nome desses a única tradução que eu aceito é Atividade Paranormal Desafio em Tóquio, dirigido por Toshikazu Nagi. É o filme original de novo, só que dessa vez quem tá sendo assombrado e gravando tudo são dois irmãos, o Koichi, que é o cara das câmeras, e a Haruka, que voltou recentemente dos Estados Unidos depois de sofrer um acidente de carro no qual ela quebrou as duas pernas. E além disso, ela também trouxe o demônio que estava atrás da Kate lá no primeiro filme. Pontos positivos. Esse é o primeiro filme de novo, mas dessa vez feito por alguém que sabe mais o que tá fazendo. Eu acho a dinâmica entre os personagens melhor, são os irmãos
irmãos com um pai ausente ao invés do casal com um namorado merda. A mina com as pernas quebradas fica mais indefesa, o que é mais interessante pra trama também. E as cenas dela andando pela casa possuída sonâmbula ficam bem mais tensas por causa disso. A direção desse filme é mais natural que os outros, tem muito diálogo com a câmera parada, sem cortes. E tem algumas pausas entre as gravações também, uns frames pretos que eles colocam ali, que dá uma sensação de serem arquivos diferentes da mesma câmera. O roteiro parece ter sido mais pensado e melhor algumas pontas soltas do anterior. Ao invés do padre preguiçoso, a gente tem um padre que faz um ritual de purificação na casa, mas que morre misteriosamente logo depois, o que dá mais tensão na trama. Os personagens dormem em quartos separados, então o filme mostra duas câmeras ao mesmo tempo com um split screen ali, e é legal ver a interação entre esses dois timelapses. Tem uma cena equivalente à do Ouija aqui, com um crucifixo andando sozinho e pegando fogo, mas ela acontece bem mais pro final do filme, e é tratada pelos personagens como o evento bizarro e sério que é de fato. O final desse filme é um pouco mais estendido, o moleque não morre sendo jogado na câmera, ele consegue fugir da irmã, mas acaba batendo o carro no final, o que rima com o começo do filme, que a irmã sofre um acidente também. E o pior é que eu gosto da conexão canastrona que eles fazem com o primeiro filme aqui. A assombração foi pro Japão porque o acidente de carro da Haruka, na real, é que ela atropelou a Kate possuída, então a Kate morreu e o demônio só passou pra quem matou ela. Considerando o que a franquia Atividade Paranormal e a personagem da Kate vão virar nas continuações, ser atropelada off-câmera por uma estudante de intercâmbio parece ter sido o melhor final pra ela mesmo. Pontos negativos. Esse filme é o clássico found footage que tá todo mundo gravando tudo o tempo todo sem motivo nenhum. É claro que ele tem a mesma mesmice sem graça dos outros filmes. Boa parte do tempo são os timelapses com luz piscando, porta abrindo sozinha, porta batendo, tem os mesmos personagens discutindo sobre acreditar ou não no sobrenatural. É o mesmo filme, de novo. O ato final desse filme é uma cena da mina possuída matando o irmão no hospital e trocando o corpo de lugar que eu achei bem inútil e já dava pra ter acabado antes disso. Eu não sei o quanto isso é heresia pros fãs da franquia, mas eu achei esse filme mais interessante que o primeiro. Atividade Paranormal 3, dirigido por Henry Just e Ariel Schulman. Atividade Paranormal 3 ainda não é uma continuação. O que ele faz é que a gente volta lá para os anos 80. A gente está agora na infância da Kate e da Christie e acompanha as assombrações originais que elas relataram ter vivenciado quando criança lá nos dois primeiros filmes. Mas não é exatamente igual elas relataram, porque se tivesse a continuidade certinho, não seria Atividade Paranormal. Pontos positivos. Quem tá filmando tudo dessa vez é o namorado da mãe da Kate e da Christie, que tem a proeza de não ser um merda. É um dos protagonistas mais simpáticos da franquia. A direção acho que é a melhor da franquia aqui. Esse filme tem muito mais paciência com a montagem dele. Uma inovação que ele faz é, ao invés de câmera estática, ele coloca uma câmera fazendo uma panorâmica na sala. Isso é simples, mas é bem efetivo e faz alguma das melhores cenas de assombração aqui. Inclusive, a melhor cena da franquia pra mim é o final desse filme, quando o protagonista tá correndo pela casa da avó e vai lentamente percebendo que entrou numa reunião de bruxa. Tudo é feito pra parecer um plano sequência muito bem coordenado, com vários momentos bem pensados ali, tipo a morte do protagonista, sendo dobrado pra trás no final, ou a mãe que parece que tá no topo da escada, mas quando se aproxima mostra que ela tá flutuando ali. E ele só tem cenas boas de terror. Tem a cena da mobília da cozinha flutuando e caindo toda ao mesmo tempo, várias coisas criativas. E a entidade finalmente ganha um nome aqui. É o Toby. É meio estúpido, mas pelo menos dá pra chamar de alguma coisa, né? Eu achei legal também que a única coisa que a gente tinha certeza da infância das duas era que a casa pegava fogo. Esse seria o final óbvio pra esse filme. Mas na real não, eles contam uma história diferente e o incêndio só é referenciado como um easter egg, com um plano de meio segundo que pisca distorcido no meio da estática de VHS no final, quase imperceptível. Achei isso bem legal. Pontos negativos. O found footage desse filme não faz sentido nenhum. É anos 80, então eles estão filmando tudo em VHS, mas o visual do filme nem tenta esconder que é digital em Full HD com razão de aspecto moderna. E esse lance de câmera de segurança caseira nos 80 é meio bizarro, tipo, o cara tem que ficar o tempo todo trocando fita dessas várias câmeras de segurança, e depois ele vai ficar o quê? 12 horas por dia revendo essas fitas? Ele não faz mais nada da vida dele? Pelo menos é estabelecido que o cara trabalha com isso, filmando casamento, então é minimamente justificado, mas ainda assim acho que é um aspecto todo meio forçado. Nesse filme eu comecei a me perguntar mais sobre o found footage, e aí esse é um caminho sem volta, porque, beleza, eram fitas recuperadas da cena do crime antes, ou qualquer coisa, funcionava. Mas esse filme começa com eles estabelecendo que isso tá vindo de uma caixa de fita velha da avó que foram roubadas durante o assalto do outro filme. Tirando que não foram, né? Na real eles
eles meteram um flashback canastrão adicionando uma frase que não existia no filme anterior pra fingir que foi uma coisa preparada. Mas beleza, as fitas estão desaparecidas então, mas a gente tá vendo elas, então como que isso funciona? O culto de bruxa roubou essas fitas e fizeram o quê? Editaram tudo bonitinho e deixaram numa cesta na porta de um estúdio pra divulgar pra gente? Talvez seja melhor a gente só parar de pensar esse ponto. Tem aquele problema de found footage desse estilo, né, que ele demora pra engrenar. O primeiro ato é basicamente assistir fita caseira de uma família que você não liga, e tem também a sua parcela de nada acontecendo e porta batendo antes de chegar na parte boa do filme, né? E na real isso me deixou puto também porque é a mesma dinâmica. Eles inverteram o gênero, mas ainda assim é uma pessoa acreditando na assombração óbvia e a gente ficando puto com a outra que se recusa a acreditar. Esse filme tem um problema sério de som. Os diálogos são muito baixos e os sustos são muito altos. É o tipo de filme que faz jumpscare ser tão odiado, porque são os sustos que não são literalmente nada, é só barulho alto. Acho que esse talvez seja o melhor filme da franquia. Não é um título tão honroso assim, né? Vendo que o resto da franquia é bem ruim, mas é o melhor que temos. Atividade Paranormal 4, dirigido pelos mesmos dois caras do último. A trama desse é sobre uma família aleatória, a família Nelson. Eles têm uns vizinhos novos, uma mãe e um filho que são misteriosos e esquisitos. A mãe se acidenta e aí o filho esquisito dela tem que ir morar com os Nelson. A partir daí, eventos sobrenaturais começam a acontecer na casa e a filha adolescente dos Nelson e o amigo mala dela gravam tudo o que acontece. A virada óbvia é que os vizinhos são a Kate possuída e o Hunter. Mas na real tem uma virada a mais, de que quem é o Hunter na real não é o vizinho esquisito, mas sim o filho mais novo, adotado, dos Nelson. Como o Hunter foi de bebê sequestrado para filho de família rica, de onde veio essa outra criança bizarra? Meu irmão, é Atividade Paranormal 4. Foda-se. Pontos positivos. A protagonista desse filme é ok. Eu escrevi isso nas minhas anotações quando eu assisti, mas eu não lembro por quê. Mas eu vou acreditar no meu eu do passado que gostou da personagem e vou deixar isso no vídeo. Ajuda que ela é interpretada pela Kathryn Newton, que depois foi fazer vários filmes bons também, né? A única coisa que diferencia esse Atividade Paranormal dos outros é que esse coloca um Kinect com luz infravermelha na sala, que ele usa pra fazer um visual diferente e pra mostrar um movimento sobrenatural ali, dando uma dica da silhueta da entidade. Tem uma guitarra de Guitar Hero ali no canto do quarto em uma cena. Isso foi legal, eu reconheci isso. Me deu vontade de jogar Guitar Hero, ao invés de estar aqui assistindo esse filme. Pontos negativos. Ei, vocês já ouviram falar no Microsoft Kinect? Se vocês não ouviram, fiquem sabendo que ele tem várias funções, incluindo dançar com um demônio, luz infravermelha e product placement safado em filme de terror. Não tem nenhuma justificativa para os jovens estarem filmando isso tudo no começo, e essa coisa da câmera noturna filmando tudo é desperdiçada, porque eles nem assistem às gravações que eles estão fazendo. Do que adianta os dois animais meterem 50 câmeras na casa gravando evidência pesada de evento sobrenatural rolando, mas ignorar tudo isso e nunca assistir nada que foi gravado? O amigo da protagonista é péssimo. O cara é muito folgado e muito esquisito. Ele grava a amiga dele dormindo, ele invade a casa dela de noite, ele entra lá quando não tem ninguém, abre a geladeira e pega coisa dos outros. Eu ainda acho que o objetivo do Toby é só livrar as protagonistas de cara mala. O found footage não faz muito sentido. Ele fica mudando entre câmeras colocadas pela casa, que talvez sejam notebooks espalhados por aí, talvez não. Tem uns videochats que são gravados no computador do outro personagem também que entram no meio. É o videochat mais preguiçoso que eu já vi em um filme. Os malucos nem meteram uma interface nem nada. Eu odeio o personagem do filho da vizinha também, porque nada que ele faz é relevante. Ele só existe pra gente achar que ele é o tal do Hunter. Depois que é revelado que ele não era, ele só some do filme sem explicação nenhuma. A trama geral de ritual e culto fica cada vez mais estúpida e genérica. Dessa vez a Kate tá liderando um culto de bruxas que tem que fazer o sacrifício de uma virgem. Uau! Que original! Os roteiristas não passaram nem 10 segundos pensando numa trama pra esse filme. Eu já falei isso na trecheira antes, mas não adianta. Trama de culto é onde as franquias de terror vão morrer. E acaba perdendo toda a graça e o terror da situação, né? Voltando pro primeiro filme, barulhos estranhos na sua casa de noite é um medo real. Agora, um exército de 90 bruxas andando no seu quintal na surdina atrás de você? Foda-se, isso nunca vai acontecer. É um filme chato, a gente sabe tudo que vai acontecer aqui desde o começo e ele não faz nada de novo. A família Nelson não tem personalidade nenhuma, os sustos são sem graça e nem assombração direito tem nesse filme. Ele ainda termina brindando a gente com essa desgraça dessa bocarra demoníaca de computação gráfica. É terrível. Ai... Eu odeio o trama de culto, eu odeio o filme que explica demais o que não precisa, e eu odeio a Kate possuída.
Atividade Paranormal Marcados pelo Mal, dirigido por Christopher Landon. A trama desse é sobre Jesse, um jovem da comunidade latina que acabou de se formar no colégio. Ele mora num apartamento acima de uma mulher que todo mundo diz ser uma bruxa, e depois que ela morre, ele e os amigos invadem a casa dela, roubam um livro de bruxaria e decidem usar ele para fazer ritual na igreja, porque todos eles são muito burros. Resultado, Jesse acaba possuído pelo demônio. No começo isso parece que vai ser um tipo de superpoder, mas logo vira uma maldição, e aí os amigos têm que salvar ele do culto de bruxas ou de qualquer palhaçada dessas, eu não me importo mais. Pontos positivos. Esse filme é chato pra um cacete até chegar no final. Aí os amigos pedem a ajuda do gangster latino, que é o melhor personagem, pra ir enfrentar as bruxas. E inclusive o cara é gangster e é o menos babaca de todo mundo aqui. Ele chega na casa do culto e começa a sentar as bruxas na bala com a espingarda dele, isso é a melhor coisa do filme. A direção de arte é ok e cria uns ambientes macabros, principalmente a casa da vizinha bruxa, que tem um porão secreto cheio de objeto bizarro. Mas pra mim o mais legal é que eles pegam a menina do segundo filme e trazem ela de volta pra uma cena. Mostram como ela virou uma pesquisadora e investigadora do sobrenatural que tá indo atrás do culto de bruxas que matou a família dela. Bacana, cara, esse é um desenvolvimento legal, porque esse filme não é focado nela. Ela é uma personagem muito mais interessante do que os três patetas aqui que são os protagonistas. Pontos negativos. Não tem mais número no título dele, porque eu acho que eles nem sabem mais qual devia ser esse filme. Ele não tenta estabelecer a impressão de realidade dos anteriores, eles já chegam metendo o logo da Paramount no começo, os outros filmes sempre deixavam pra depois os créditos finais, e esse não tem nenhuma câmera fixa de noite de time-lapse, que é a coisa mais famosa da franquia. Esse filme tem o pior conjunto de personagens, todos eles são desagradáveis, e esse filme todo parece aqueles curtas ruins da franquia VHS, que são só uns jovens fazendo merda e se achando maneirões. Os caras sabem que a vizinha é bruxa e ficam provocando ela, invadem o apartamento dela. Eles estão o tempo todo correndo atrás da merda e filmando tudo sem motivo nenhum. É um roteiro muito preguiçoso. E toda cena que parece que eles vão começar a falar sério ou chegar em alguma coisa tensa, o filme quebra com um humor besterol constrangedor. Tipo o personagem que fica uma cena toda com um pinto desenhado na cara, ou uma outra cena que eles estão discutindo sobre o rolê sobrenatural e o cara se caga no meio do diálogo, de graça. Se não deu pra perceber, esse filme é muito estúpido. O maior momento de tensão vem de um jogo Gênios possuído, que é bem idiota, e no final do filme tem viagem no tempo. Se o culto de bruxa já era ruim, o culto de bruxa viajante no tempo tá aí pra mostrar que sempre pode piorar. E aí no final esses dois personagens, o menino possuído e o amigo dele, passam por uma porta na casa das bruxas e vão parar no primeiro filme. Essa cena só serve pra explicar pra gente exatamente o que aconteceu no final do primeiro filme. Lembra como a parte do terror eram os personagens saírem de cena e a gente não vê o que aconteceu com eles até o corpo do Micah voar na câmera do meio da escuridão? Pois é, eles estragaram isso também, porque o filme agora mostra que a Kate só ficou possuída e esfaqueou o Micah enquanto tinha uns meninos latinos possuídos andando pela casa dela. O quê? Vocês não escutaram tudo isso acontecendo no primeiro filme? A direção é horrível, é um típico found footage de câmera tremida que não dá pra entender nada, além de ter umas cenas que nem fazem sentido, tipo, o grupo de protagonistas se escondendo de uma pessoa num porão escuro com a lanterna ligada. Sério, é bizarro que o Christopher Landon saiu disso e foi dirigir filmes bons tipo Morte Te Dá Parabéns ou Freaky. Mas se bem que ele também dirigiu aquele filme horroroso dos escoteiros zumbis, então acho que tudo se equilibra. E esse filme também parece que foi todo feito só pra poder copiar o Poder Sem Limites, que é o found footage de super-herói que é meio sombrio. Toda a trama do menino possuído é exatamente igual. Ele descobrindo os poderes dele, usando pra fazer coisas do dia a dia, gravando tudo, mas eventualmente é corrompido e vai ficando cada vez mais agressivo e babaca. O engraçado é que nesse filme, eu já tava achando ele babaca antes da transformação, então pra mim o demônio nem fez tanta diferença assim. Esse filme, com o perdão da escatologia, é uma grande diarreia cinematográfica. Atividade Paranormal Dimensão Fantasma, dirigido por Gregory Plotkin. Esse é sobre a família Fleed, que consiste em pai, mãe, filha e tio mala, que compra uma casa nova e encontra no sótão uma caixa com fitas e uma filmadora antiga de quem já morava lá antes. O protagonista, que é o Ryan, começa a usar essa filmadora e percebe que ela consegue capturar fenômenos sobrenaturais. Ao mesmo tempo, ele percebe que as fitas dos anos 80 que ele encontrou lá, que são as fitas do filme 3, têm relação com o que eles estão vivendo agora. Mas no final não tem escapatória, né? O que acontece é que o culto de bruxas que viaja no tempo agora tá querendo abrir um portal para outra dimensão. Eles querem fazer um ritual para colocar o demônio Toby no corpo de alguém. Esse é o culto de bruxa mais incompetente que eu já vi. Estão desde 2007 tentando fazer o mesmo ritual e até agora não conseguiram. Pontos positivos!
Esse filme tenta meter que é um filme de Natal, e o pior é que ele usa bem alguns elementos, tipo uns enfeites que dão um susto, ou toda uma cena que eles acham alguém vestido de Papai Noel com uma máscara bizarra no corredor, essa pessoa só desaparece entre os cortes sem ter um jump scare ali. Eu gostei da ideia da trama. A família descobriu uma câmera customizada bizarra, antiga, que não sabe de onde veio e que grava fantasma. É bem legal, cara. E também tem essa coisa temporal, deles irem descobrir que a família que morava ali antes preveu tudo que tá acontecendo com eles no momento. Tem os momentos que as fitas interagem com os personagens. Isso é criativo. O problema é que é um filme da atividade paranormal, então por mais que a premissa seja criativa, a gente sabe que vai acabar com um culto de bruxa, viagem no tempo, demônio Toby e gente sendo jogada na câmera. Depois de 6 filmes, finalmente alguém decidiu chamar um padre, que pelo menos tenta fazer alguma coisa pra lutar contra o demônio. Isso eu até acho bom, porque nos outros filmes os protagonistas geralmente não fazem porra nenhuma, só correm por aí e morrem no final. Então aqui eles tentarem uma ofensiva contra o demônio é maneiro. Quando eles finalmente abrem o portal no final do filme, tem esse plano aqui, que eu achei um visual legal. Pontos negativos. Aqui a lógica da franquia foi pro saco, porque as fitas do filme 3, de acordo com o filme, só foram encontradas agora em 2015. Mas em um nível metalinguístico, a gente já viu essas fitas. Então, como que elas foram lançadas pra gente ver em 2011, se elas foram encontradas agora? Aliás, essas fitas nem fazem sentido, porque elas começam no final do filme 3 e depois mostram que o culto continua gravando tudo. A parada é que quem gravava tudo no 3 era o protagonista que morreu. Qual é o sentido do culto só pegar a câmera do cara e falar: ah, beleza, vamos começar a manter um vídeo diário aqui agora, várias evidências de crime, eba! Esse filme tentou meter uma cena em um quarto que tem 2 câmeras de segurança, e na hora que eu vi isso eu falei, eles não vão ter competência pra fazer esses relógios no canto terem sentido com os cortes. E é claro que eles não acertaram. Tem hora aqui que o corte tem continuidade, mas o relógio pula 10 segundos pra frente. Tem hora aqui que o corte faz a personagem parar do outro lado do quarto, mas o relógio segue com o mesmo horário. Aliás, esse filme coloca aquela tradicional cartela do Noite 1, depois de já ter rolado uma noite inteira de evento sobrenatural, então nem isso eles fizeram direito. Falando nisso, qual o propósito dessas cartelas? Isso é uma coisa que eu vou questionar aqui retroativamente, porque desde o primeiro filme elas estão lá contando o número de noites, e geralmente isso é feito pra colocar pressão na trama. Tipo o Chamado, tem uma contagem de 7 dias, porque no 7 a Samara aparece pra matar todo mundo. A Atividade Paranormal nunca estabelece nada disso, fica contando dias só porque o Warren Peli achou legal tá lá no primeiro filme. A única coisa que isso mostra pra gente é que ele sabia contar. Tem o personagem chato da vez, que é o Tio Mala. Ele é a figura cômica sem graça, que fica fazendo piadinha o filme todo. Fica pior ainda quando eles estão assistindo as fitas do filme 3, que aí ele fica comentando tudo, e é basicamente assistir ao filme 3, mas com gente chata do seu lado. O auge pra mim é quando o tio comenta: nossa, mas esses caras filmavam tudo, né? Ao mesmo tempo que ele também tá filmando tudo sem motivo. É uma autoconsciência que não funciona. E de novo, é só um filme chato. Repete as mesmas coisas da franquia. Criança andando na casa de noite, câmera estática com coisa sobrenatural acontecendo, planos muito longos mostrando a casa pra gente, esse tipo de coisa. Esse filme deixa o tal do Toby visível por boa parte da trama como um emaranhado de gosma espacial, meio terror cósmico, que eu acho bem legal, na verdade, se não fosse um efeito digital de PlayStation constrangedor, que só piora ao longo do filme, porque no final ele vira uma criatura mesmo, matando uns personagens com umas mãozonas de computação gráfica que é estilo o filme da Asylum, sabe? É péssimo. Toda essa saga até aqui foi pra dar um corpo humano pro Toby. E eu fico me perguntando se isso valeu a pena. A gente acabou de ver que o bicho era brabo, cara. Ele existia num formato meio etéreo, que conseguia mudar de forma, matar as pessoas à vontade, virar fumaça, virar demônio, possuir galera, virar mão digital cafona. Mas agora ele é só um cara peladão. Pra mim isso parece um downgrade. Enfim, esse filme é a conclusão da saga original e a gente pode dizer que ela terminou como começou. Uma bosta. Atividade Paranormal Ente Próximo, dirigido por William Eubank. É um reboot da franquia que não tem a ver com os outros, é um folk horror que tá tentando ir na onda do Midsommar e ele foi lançado direto para streaming no Paramount+. A trama é sobre a Margot. Ela foi largada quando bebê na frente de um hospital e recentemente descobriu as origens dela, que é a mãe natural dela de uma comunidade religiosa super rigorosa, naquele estilo americano meio Amish. Aí ela e os amigos decidem ir para essa vila de onde a família dela é, para fazer um documentário sobre a mãe dela e de onde ela veio. E aí eles descobrem que a vila cultua o demônio. Ninguém esperava por essa reviravolta, né? Tá todo mundo chocado. Pontos positivos. Eu geralmente não sou muito fã de filmes que fazem reboot completo da franquia a ponto dela ficar irreconhecível, igual fizeram com Pânico na Floresta, mas como eu odiava toda a franquia original, esse daqui eu achei de boa. O found footage tem justificativa pra ser gravado. É o clássico personagens fazendo um documentário, então faz sentido. O cara do som aqui talvez seja a primeira figura cômica da franquia que eu achei engraçado de verdade, então tem isso também. E o filme
filme se passa nesse lugar meio antiquado, na Fazenda Amish, então ele tem bastante destaque pra direção de arte, pro figurino, pro design no geral, que faz ser um ambiente incrível. Esse filme tem uns bons efeitos também, algumas cenas de morte são bem feitas aqui, e tem a mãe possuída da garota no final, que não é o melhor visual, nem o mais único do mundo, mas que é melhor que toda a palhaçada de carranca de computação gráfica que tava rolando na franquia. Pontos negativos. Esse é mais um daqueles found footage que só me faz perguntar, quem tá editando tudo isso? Esse filme é montado com trilha sonora, com efeito sonoro, com um plano de drone, com câmeras diferentes, tem até um plano que começa todo preto, com a câmera desligada, mas o áudio funcionando. Nada disso faz sentido, isso não cabe num filme de found footage sem uma justificativa ali. Dá pra dizer que foi o personagem do cameraman que sobrevive que editou tudo, mas aí tem uma cena de morte que acontece em slow motion, e eu só fiquei pensando que o cara tava editando a gravação da morte do amigo dele e falou, pô, ia ser legal uma câmera lenta aqui pra ficar dramático. Isso parece ser meio antiético e improvável. Na real, todo o equipamento dele some sem explicação no final do filme, né? Então daria pra dizer que foi a comunidade lá religiosa que editou tudo. Mas o filme termina com todos eles morrendo, então foda-se, ninguém editou, foi só mal planejado mesmo. Parece que nesse filme eles estão usando a estética do found footage só por obrigação. E é bem aquele found footage genérico, visão noturna, câmera tremida, o ato final fica parecendo um trem fantasma incompreensível com um monte de gente correndo no escuro. O que é triste, porque o ato final podia ser interessante. É o demônio se libertando e o lugar virando um caos, as pessoas todas ficando possuídas e atacando umas às outras, todo mundo se matando. Só que não dá pra ver nada do que tá acontecendo porque é found footage. Além de toda essa parte do found footage genérico, é bem óbvio que esse filme foi feito pra ir na onda do folk horror conceito, e ele é praticamente um Midsummer com muito desconto. Tem roda de criança fazendo ciranda, de graça, numa cena, tem os personagens dos velhos esquisitos líderes de culto, e também tem umas pinturas da comunidade que são meio proféticas e dizem tudo que vai rolar no filme. Tem uma cena que o cara tem que reiniciar o gerador da casa dele, mas o gerador tá longe pra cacete, no meio do nada. A casa dele é a única com eletricidade, então por que a vila deixou esse gerador tão longe assim? Mais uma vez, os protagonistas são os típicos personagens burros de filme de terror. A protagonista aqui entra no quarto secreto, vê Portinhola se mexendo sozinha, vê cama se mexendo sozinha e ignora tudo. Mas acho que o que mais incomoda é que, apesar do documentário, não tem muito motivo para os personagens entrarem nessa investigação, porque eventualmente a gente descobre que tá tudo interligado sim, que a mãe da protagonista tá sendo usada como corpo terrestre para impedir que o demônio escape, e o culto quer usar a protagonista pro mesmo motivo. Mas a protagonista não sabe que a mãe dela tá envolvida nessa treta toda. Então, por boa parte da trama, ela e os amigos estão indo atrás da merda sem motivo nenhum aparente. Eles veem uma igreja proibida com vários quadros de demônio e um buraco sem fim no meio e falam, legal, gostei, vamos descer aqui. Mas pra mim o pior é quando eles vão na oficina e pedem pra usar o computador do cara que trabalha lá. Ele fala, pô, usa aí, mas não procura nada estranho na internet não. E os malucos imediatamente metem Asmodeus e começam a pesquisar sobre demônio. Esse cara com certeza foi demitido e a cidade inteira acha que ele é satanista agora por culpa dos protagonistas. Coitado. É aquilo, né? O filme é bom? Não. Mas é melhor que os outros, talvez. Pelo menos não tem culto de bruxa, viagem no tempo, nem Kate possuída empurrando as pessoas na câmera, né? Então serve pra alguma coisa. E essa foi a franquia Atividade Paranormal, uma das franquias mais insuportáveis que eu já falei aqui no canal, sério. Eu acho que não tem um filme que chega a ser bom de verdade, e acho que é uma franquia que faz um found footage tão chechelento que acaba manchando a imagem do gênero como um todo. Se for pra falar pra vocês assistirem um desses filmes, eu ia falar pra vocês não fazerem isso e assistirem Deadstream, ou Noroi, ou algum outro found footage que não seja essa bosta. Mas se tiver que ver um, o 3 é o melhorzinho. Eu acho que o japonês dá pra assistir também, e talvez esse reboot. De resto, só se você gosta muito de ver porta batendo, personagem mala e found footage que não faz sentido. Então é isso, pessoal, e até a próxima.